Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É um prazer falar contigo. Estou aqui muito honrado de participar desse projeto chamado OAB São Paulo Cultura com você, capitaneado, obviamente, pela OAB São Paulo, em especial por sua Comissão de Cultura e Eventos, presidida pelo nosso amigo Alexandre Rolo, com uma ideia muito interessante de promover a cultura e estimular a mobilização social com a arrecadação de doação de alimentos, água e material de limpeza e higiene pessoal para distribuição aos mais necessitados. Hoje eu estarei aqui conversando com vocês sobre um tema do direito previdenciário muito interessante, muito importante, que trata justamente da questão do Covid-19, do coronavírus e o reflexo disso no meio ambiente do trabalho, nas questões de natureza previdenciária e acidentária, se as pessoas que forem contaminadas pelo coronavírus, se elas são consideradas a natureza jurídica do benefício previdenciário como acidente do trabalho, a questão trabalhista que envolve um pouco, tem uma interseção. Então vou conversar com vocês a respeito deste tema. Então este é um questionamento absolutamente atual e essa reflexão ela tem pertinência porque reflete necessariamente na relação de trabalho, na eventual concessão de benefício previdenciário, na natureza jurídica deste benefício, no custeio da previdência social, porque aí as empresas que tiverem os trabalhadores considerados contaminados pelo coronavírus de natureza acidentária, certamente terão que pagar mais seguro de acidente de trabalho pela questão do SAT e FAP, as questões das ações de indenização por ato ilícito decorrente de acidente do trabalho. E olha que interessante, né? Isso acontece numa conjuntura, né? Que conjuntura que é essa, né? A esses fatos mundiais, em especial a questão do Covid-19, que começa em outros países e vai refletindo, vai trazendo, vai contaminando os brasileiros, né? E em face dessa decretação da pandemia. Preciso lembrar que a Organização Mundial de Saúde, no finalzinho do mês de janeiro, lá no dia 30 de janeiro, ela declarou emergência de saúde pública de importância internacional, com base no Regulamento Sanitário Internacional, que é um regulamento de 2005, que foi aprovado pelo Brasil através de um decreto legislativo 395 de 2009 e depois promulgado recentemente pelo decreto 10.212 de 30 de janeiro de 2020 aqui no Brasil. Lembramos também que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos editou a resolução número 1 de 2020, em que ela recomenda, ressalta os impactos diferenciados que vão ocorrer na realização de direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais e ambientais para determinados grupos de população, em especial grupos de vulnerabilidade, e que impõe aos estados, né, estados-nações, né, a adoção de políticas que possam simultaneamente prevenir o contágio, garantir o acesso ao sistema de saúde pública e também permitir medidas de seguridade social. Nós vimos que o Brasil tomou essas medidas dentro daquilo que era possível, com alguma dificuldade aqui, com uma falta de capilaridade ali. A gente não percebeu muito, num primeiro momento, que os brasileiros nem todos têm acesso às plataformas digitais, e isso trouxe um pouco de complicação, né? Nós tivemos, então, no Brasil, em fevereiro, no dia 6 de fevereiro de 2020, editada a Lei 13.979, sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e toda aquela caracterização da pandemia aqui no Brasil. O Congresso Nacional aprova em 20 de março de 2020, o decreto legislativo número 6, que decreta o estado de calamidade pública que foi proposto pelo governo federal com base na Lei Complementar 101 de 2000. Na sequência, nós tivemos editado uma medida provisória 927, que agora, no dia 19 de julho,
perdeu a sua vigência pela ausência de votação pelo Congresso Nacional. Mas ela traz informações muito importantes. A primeira está no próprio artigo 1º desta lei, que ela diz que a situação da pandemia no Brasil constitui hipótese de força maior nos termos do artigo 501 da CLT. E para essa discussão que nós temos, se a contaminação pela Covid-19 é acidente do trabalho ou não, o artigo 29 da medida provisória dizia que em casos de contaminação pelo coronavírus não seriam considerados ocupacionais essa contaminação, exceto mediante comprovação do nexo causal. E o que é importante nisso tudo que eu estou falando, né? Primeiro, que quem cuida da relação de acidente de trabalho, os conceitos e a definição, não é a lei trabalhista, é a lei previdenciária, a lei 8.213 de 91. Lá entre os seus artigos 19 e 23, há toda uma definição daquilo que é acidente de trabalho e as suas outras morbidades equiparadas com acidente de trabalho. E a doença ocupacional, que é dividida entre doença profissional e doença do trabalho, elas são caracterizadas como acidente de trabalho. E quando isso ocorre, há uma melhora na concessão do benefício. Primeiro, quando eu tenho um acidente de qualquer natureza, e aí eu também tenho um acidente do trabalho, a doença ocupacional, o trabalhador não tem que seguir aquele período mínimo de contribuições chamado carência para gozar do benefício. Uma outra questão muito importante para nós aqui é que o cálculo do benefício de aposentadoria por invalidez, que agora chama aposentadoria por incapacidade permanente, também é diferenciado. E no caso da pensão por morte também o cálculo é diferenciado. A outra questão é que quando eu caracterizo o benefício como acidentário, o trabalhador que goza do auxílio, antigo auxílio-doença, agora benefício por incapacidade temporária, quando ele recebe uma alta, se ele tem uma sequela decorrente da doença que o afastou, do acidente que o afastou, ele recebe um benefício de natureza indenitária que chama auxílio-acidente. Então, caracterizar a natureza de uma incapacidade, de uma doença, de uma patologia que incapacita, de natureza acidentária, ela mexe com toda a questão do benefício previdenciário. Então, o artigo 29 da medida provisória 927, ele dizia que a caracterização do nexo causal dependeria de uma prova do nexo causal realizada pelo próprio trabalhador. E por que coloca assim, né? Porque, do ponto de vista anterior à medida provisória 927, esse artigo 29, essa caracterização se dava por uma relação causal presumida por lei. Porque quando eu tenho a chamada doença ocupacional, há uma presunção, no caso da doença profissional, onde eu faço uma relação entre patologia, pela classificação internacional de doença, e atividade empresarial, pela classificação nacional de atividades econômicas, e nessa interseção, lá no decreto 3048, de 99, no seu anexo 2, lista C, há toda uma relação, dá uma olhadinha lá para vocês verem, há toda uma relação de interseção, eu tenho um nexo causal presumido por lei. Então, num processo judicial, numa tentativa de transformar um benefício previdenciário em benefício acidentário, caracterizar a natureza acidentária do benefício, eu cumpri a regra do artigo 373 do CPC do ônus da prova do fato constitutivo do autor, quando eu tenho a caracterização como doença profissional. O artigo 29, ele trazia uma novidade, ele invertia esse ônus, vamos dizer assim, ele sai da caracterização por presunção legal e obrigava o trabalhador a fazer o nexo causal. Por conta disso, várias ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas perante o Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade dessa discussão, né? O argumento comum era que a medida, no artigo 29, afrontava direitos fundamentais dos trabalhadores, entre eles em ter uma proteção
contra uma despedida arbitrária ou sem justa causa, e também uma questão muito ligada à proteção do meio ambiente do trabalho e seus princípios, né? E foram 7, se eu não me engano, é isso mesmo, foram 7 ações diretas de inconstitucionalidade, 5 realizadas por partidos políticos e 2 por confederações nacionais de trabalhadores perante o Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu, né? O Supremo Tribunal Federal, na sessão que foi realizada por videoconferência em 28 de abril de 2020, suspendeu a eficácia de 2 artigos da medida provisória, e um deles, o artigo 29, que cuidava, então, da relação de nexo causal entre a contaminação pelo Covid-19, pelo coronavírus, e a questão da doença ocupacional, restabelecendo, então, um posicionamento de que, neste caso, haveria que considerar a doença, essa contaminação como doença ocupacional, em especial, obviamente, para os trabalhadores da linha de frente da saúde, trabalhadores que trabalham em hospitais, clínicas, postos de atendimentos médicos, etc., né? Pois aqui a gente estaria tratando de uma doença chamada doença profissional com nexo técnico, epidemiológico, previdenciário presumido. Está lá no artigo 21A da Lei 8.213. E o anexo 2 do Decreto 3048 de 99, que regulamenta, também traz que trabalhadores que estão expostos a agentes patogênicos, causadores de doenças caracterizadas como doença do trabalho, dentre elas estão vírus, bactérias, etc. Obviamente fica claro que os trabalhadores que realizam, que se ativam desenvolvendo seu trabalho em hospitais, laboratórios, clínicas e similares, certamente estariam enquadrados como doença ocupacional. Então me parece claro que com a tentativa do artigo 29 da medida provisória, ela acabou caindo por terra e, obviamente, estabelecendo ou restabelecendo a relação causal presumida da contaminação pelo coronavírus e para os trabalhadores da saúde que se infectarem com o coronavírus. Assim, eles têm nexo causal presumido e a caracterização como acidente de trabalho na modalidade doença ocupacional. É importante que vocês percebam a extensão desta caracterização da natureza acidentária. Como eu disse para vocês, para o segurado da Previdência Social que obtém facilidades, melhorias na concessão do benefício de natureza acidentária, num caso de morte, e infelizmente nós tivemos várias notícias de mortes de trabalhadores da saúde contaminados pelo coronavírus, né? A questão da pensão por morte, né? A questão da inexistência da carência lá do artigo 26 da Lei 8.213, né? Como eu disse para vocês também, a questão do direito previdenciário empresarial, né? Quando cuida do custeio da Previdência pelas empresas. Porque as empresas, então, que tiverem mais acidentes de trabalho caracterizados na Previdência Social, elas vão pagar mais seguro de acidente de trabalho. E a outra questão importante neste caso também seria a possibilidade do próprio INSS entrar com ações regressivas contra as empresas. Aqui nós estamos falando, no primeiro momento, de empresas relacionadas à saúde, hospitais, clínicas, laboratórios, etc. As ações regressivas pelo fato de estarem pagando benefício de natureza acidentária. O INSS tem feito isso em alguns casos. E também tem um reflexo trabalhista, né, das estabilidades do emprego, artigo 118 da Lei 8.213 de 91, as convenções e acordos coletivos que falam de estabilidade no caso de doença ocupacional, e aí a gente acaba tendo um passivo trabalhista do ponto de vista das proposituras de ações trabalhistas, etc. Então, vocês podem observar num primeiro momento que a contaminação dos trabalhadores da saúde pelo Covid-19,
é considerado presumidamente acidente do trabalho. Sodero, e o hospital não pode se defender, dizer que o cidadão foi contaminado num outro ambiente que não no local de trabalho? Pode, mas observem a dificuldade que é num ambiente insalubre, com possibilidade clara de infecção, de contaminação pelo vírus, fazer essa defesa, né? Essa é uma questão muito importante da garantia da defesa para a empresa, mas uma caracterização, no caso da pandemia, uma caracterização uma descaracterização parece mais complicada, mais complexa. E uma outra questão que as pessoas me perguntam é, Sodero, e para por aí, só os trabalhadores da saúde é que terão de fato essa relação causal de contaminação pelo coronavírus como de natureza acidentária? E a minha resposta é não para por aí, né? Porque ainda que o trabalhador ele não trabalhe na área de saúde, não trabalhe na área de saúde, mas ele passa a ser contaminado pelo coronavírus, ainda que ele não trabalhe em ambiente de saúde, hospitalar ou similar, eu vejo que há a possibilidade da caracterização da doença ocupacional se o meio ambiente de trabalho dele não tiver a salubridade garantida. Como é que funciona isso? Nós todos sabemos que o empregador ele é obrigado a dar condições de meio ambiente de trabalho equilibrado. Não deixar o trabalhador exposto a agentes agressivos e, se essa exposição ela for eminente, tentar minimizar essa exposição com a adoção de equipamentos de proteção coletiva e de equipamentos de proteção individual, chamados EPIs. No caso da pandemia, nós temos uma questão muito importante, né, que é a obrigação que o empregador tem, e isso está na lei previdenciária, lá na lei 8.213 de 91 e também na CLT, da obrigação que o empregador tem de explicar para o trabalhador pormenorizadamente o risco da atividade que ele exerce. Então, é importante que o empregador explique para o trabalhador, no caso da pandemia de coronavírus, quais são os requisitos, os pressupostos que ele deve adotar de segurança no meio ambiente de trabalho. Então, utilização de máscara, distanciamento, uso do álcool em gel, todas as condições que forem estabelecidas pela empresa para o controle do coronavírus dentro do estabelecimento empresarial, e isso, estabelecimento empresarial não é só indústria, fábrica, mas também o comércio, prestação de serviço, isso inclui inclusive os escritórios de advocacia, né? Tudo isso deve ser formalizado pelo empregador. Todas as cautelas, todas as precauções, as prevenções devem ser formalizadas pelo empregador com ciência do empregado, para que ele possa, de fato, comprovar que ele orientou adequadamente o trabalhador e que há uma condição salubre e não insalubre de meio ambiente de trabalho. Então, há uma responsabilidade do empregador. Do ponto de vista do empregador, preciso lembrar a existência da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que obriga o empregador, olha só que importante, hein? Que obriga o empregador a fazer uma ordem de serviço, explicando para o empregado as atividades que ele exerce e os riscos que ele exerce. E agora, com a pandemia, incluir o risco da pandemia. Inclusive, minha gente, entendo eu que o empregador deve orientar o empregado no caminho dele, na ida e vinda para o trabalho, vamos chamar isso, no itinerário para o trabalho, como que ele deve se portar, desculpem, no transporte coletivo, no caminhar pelas ruas. Essa é uma obrigação. Por quê? Porque eu posso ter o chamado acidente de trabalho in itinere. Então, é importante que o empregador também, nessa formalização das orientações ao empregado, o faça. Agora, o faça e fiscalize. É muito importante. Essa é uma atividade importante para o empregador,
porque ele pode estar colocando trabalhadores em possibilidade de ter uma doença, né? Então, olha só que importante. Agora, se o empregador não toma essa posição, se ele recepciona o seu trabalhador no meio ambiente de trabalho, não dá condições de salubridade, não dá orientação adequada, formal, não fiscaliza esse meio ambiente de trabalho e o trabalhador é contaminado pelo coronavírus, pelo Covid-19, há uma grande chance de fazer a prova do nexo causal. Aí, entendo eu, neste caso em específico, não há uma presunção legal da contaminação ou da natureza jurídica dessa contaminação que seria acidentária, e aí o trabalhador passa a ter a responsabilidade de fazer o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, ou seja, estabelecer o nexo causal. Agora, olha, e já me perguntaram, Sodero, mas como é que o trabalhador faria essa conexão do nexo causal? Veja bem, imagine que o trabalhador esteja cumprindo todas as orientações e as determinações das autoridades governamentais e das autoridades sanitárias. Ele fica em casa e só sai de casa para ir para o trabalho. Se não tem ninguém contaminado na casa dele, ele é o único contaminado, por exclusão, né? E ante o princípio do indúbio pró-mísero, do indúbio pró-suficiente, há possibilidade muito grande dele fazer esse nexo causal com o único local que ele vai e fica exposto ao agente agressivo, que é o meio ambiente do trabalho. Obviamente que o empregador, como eu já disse para vocês, tem todo o direito de poder se defender e mostrar, então, que cumpriu, do ponto de vista formal e do ponto de vista operacional, todas as condições para que o empregado pudesse se adequar no meio ambiente de trabalho equilibrado, salubre e protegido no que diz respeito à contaminação do coronavírus. Então, olha só que situação importante, interessante que a gente possa observar. E uma outra questão que sempre me perguntam é, Sodero, mas lá na Lei 8.213 tem um artigo lá, artigo 20, parágrafo 1º, na sua linha D, ele diz que não é considerada doença do trabalho a doença endêmica, que é adquirida pelo trabalhador na região em que ela se desenvolve, salvo a comprovação que ela é resultante da exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então aqui a gente estaria excluindo o trabalhador da saúde, que se expõe pela natureza do trabalho, mas os outros trabalhadores, em tese, não poderiam ter considerado a doença, a contaminação pelo coronavírus como doença ocupacional, porque seria uma doença endêmica. É muito interessante quando a gente cuida de doença, incapacidade, né, que a gente vai ter que estudar ciências que não são ciências jurídicas, né? Neste caso, a gente estaria tratando de uma ciência médica. E aí a gente precisa entender o que é endemia, o que é epidemia e o que é pandemia, né? Para a gente ter uma noção, a epidemia acontece quando há a ocorrência em uma região ou comunidade de um número de casos em excesso em relação ao que seria esperado normalmente. Então, isso é o caso da epidemia. Então, ao nível municipal, eu poderia estar pensando quando há uma quantidade nos bairros que apresentam determinada doença, no estado, determinadas cidades, a nível nacional, quando a doença acomete várias regiões do país, né? Mas a endemia, que é o objeto da norma, ela tem uma outra conceituação. Ela é conceituada como a ocorrência de um agravo dentro de um número esperado de casos para determinada região. Então, eu não tenho aqui, no caso da endemia, uma questão quantitativa, né? Eu tenho aqui uma situação que ela é relacionada a uma determinada região.
Então, por exemplo, me vem aqui na cabeça um exemplo claro de endemia, é a dengue que acontece lá no Rio de Janeiro e que vem acontecendo aqui no estado de São Paulo mesmo, por exemplo, no litoral norte de São Paulo. E a pandemia? A pandemia, que é o objeto do que acontece com o coronavírus, ela acontece quando eu tenho uma epidemia que atinge vários países de diferentes continentes. É o que acontece com a Covid-19, com o coronavírus. Ela se estende a níveis mundiais e, por isso, é o pior dos cenários. Afeta um grande número de pessoas com transmissão sustentada de novos casos nesses locais. Não há um número fixo de casos de países afetados, porque é uma situação classificada como pandemia absolutamente sem controle. É o que a gente está vivendo agora pelo novo coronavírus, né? Como eu disse para vocês, a OMS declarou, quando esse vírus já estava presente em 114 países de diferentes continentes, o estado de pandemia. Então, fica claro aqui para a gente que não é um caso de endemia, mas sim um caso de pandemia. E aí, qualquer trabalhador de qualquer setor contaminado pelo coronavírus pode fazer a prova do nexo causal. No caso dos trabalhadores do fronte da saúde, nós temos o nexo causal presumido. E nos outros casos, há a necessidade do trabalhador fazer a prova da relação causal entre a patologia e entre a patologia e entre a atividade laboral. Uma questão muito importante, inclusive, é que o artigo 1º da medida provisória 927, eu preciso dizer que ela já caducou, mas ela deixa, entre aspas, sequelas para o direito, né? É que a própria medida provisória reconhece que o que acontece hoje é um caso de força maior. E eu preciso dizer que a lei previdenciária, quando ela trata da doença ocupacional, ela equipara o acidente do trabalho àquele sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho em consequência de força maior. Então é uma interpretação que se faz na possibilidade de estabelecer o nexo causal. Para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, né, é a possibilidade do que eu já falei, que é o chamado acidente in itinere, em que a contaminação pode se dar no transporte coletivo, no transporte oferecido pela empresa, ou mesmo na contaminação ocorrida quando esse trabalhador vai a pé, ou vai de bicicleta, ou vai caminhando até o seu local de trabalho, em confronto com outro transeunte que pode estar contaminado com o coronavírus, né? Então é muito importante que o advogado, a advogada, quando ela estiver com um caso de coronavírus, que o advogado e a advogada, a advocacia previdenciária num contexto, neste link também a advocacia trabalhista, possa fazer uma análise muito clara da existência ou não do nexo causal que transforma a natureza da doença, da incapacidade, da natureza acidentária. Como eu disse para vocês, do ponto de vista previdenciário, trazendo toda uma repercussão da questão da concessão dos benefícios previdenciários, do auxílio doença, hoje, benefício por incapacidade temporária, da aposentadoria por invalidez, hoje, aposentadoria por incapacidade permanente, a questão do auxílio acidente, a questão da pensão por morte, a questão, inclusive, da reabilitação profissional, porque os estudos estão apontando que a infecção, a contaminação pelo coronavírus, em alguns casos, deixa sequela no trabalhador. Tudo isso deve ser visto com muita técnica, né, com muita avaliação, e, obviamente, que eu espero ter, de alguma forma, contribuído para você, advogado, para você, advogada, fazer uma análise adequada a respeito dessa caracterização ou não como acidente de trabalho. Preciso, para finalizar, dizer para vocês que, com a emenda constitucional 103,
a tentativa da caracterização de qualquer doença como doença ocupacional vai ser uma vertente nos nossos escritórios e temos que estar tecnicamente preparados para fazer essa constatação ou ausência da constatação da natureza acidentária das patologias e das incapacidades. Meus queridos, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do projeto OAB São Paulo Cultura com vocês. Um grande abraço e espero ter contribuído com todos vocês. Um abraço e até mais.